Boa tarde a todos. É uma honra abrir os trabalhos. Meu nome é Yara Liz Screvinato, sou professora da Unicamp. Nós temos aqui a oportunidade de ouvir Daniela Stewart, doutora em História da Arte pela City University of New York, nesse momento, bolsista do programa Princeton Mellon, da Princeton Institute for International and Regional Studies. Na sequência, ouvimos o professor Maurício Lissovski, professor do programa de pós-graduação da UFRJ, e, nesse momento, professor visitante da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, boa tarde. A gente tem pouco tempo, então não vou... agradeço a todos, e a esse lugar em particular, e às Heloísa e Heloíse, essas incríveis organizadoras desse encontro. Uma fotografia moderna para um Brasil novo. A ideia da obra getuliana surgiu nos últimos anos da década de 30, concebida inicialmente como um ciclo de conferências cujos textos seriam publicados separadamente, vai aos poucos tomando a forma de um livro comemorativo dos 10 anos do governo Vargas. Tinha 4 volumes. As fotografias remanescentes desse projeto constituem um impressionante acervo de mais de 600 imagens produzidas por profissionais brasileiros e europeus, particularmente imigrantes alemães, influenciados pelas vanguardas fotográficas europeias, realizaram um empreendimento estético radicalmente novo na fotografia brasileira, que a queda de Vargas, em 1945, impediu que viesse a público. Enquanto os textos da Getuliana têm um caráter eminentemente burocrático, relatórios insossos das realizações governamentais, suas fotografias pretendiam ser bem mais do que meras ilustrações. Conformam um gigantesco empreendimento pedagógico e propagandístico autônomo, que faz uso de várias soluções modernistas para representar a invenção do futuro no presente. No intuito de tornar visível o progresso do Brasil após a Revolução de 30, o livro foi implicitamente concebido como uma pedagogia do olhar, endossando a crença moderna na capacidade educativa da fotografia. A fotografia deveria, simultaneamente, mostrar e ensinar a ver. Ele ultrapassa o simples registro documental das realizações governamentais. Só assim poderia ser portadora das evidências do que é atual e, igualmente, dos signos do que há de vir. Só assim poderia a fotografia servir a uma pedagogia da visibilidade capaz de dar a ver aos brasileiros o que o Brasil verdadeiramente será, já sendo. Um marco importante na formação do olhar da Getuliana pode ter sido a exposição do Estado Novo, realizada em fins de 1938 para comemorar um ano do regime. No âmbito dessa, a concepção e montagem do pavilhão do Ministério da Educação, que foi coordenada por Oscar Niemeyer, e constituía dominantemente por painéis fotográficos, onde o caráter informativo das imagens era reforçado por arranjos formais, cuja montagem valorizava os elementos geométricos das composições. O ministro adorou essa exposição, e o livro, de algum modo, quer repetir esse sucesso. Várias imagens dessa exposição serão posteriormente utilizadas na Getuliana, que surpreende mais pelo que deixa de mostrar do que por aquilo que exibe. Oblitera a vida privada, cancela a religiosidade e as celebrações populares, renega o hibridismo cultural e racial e estabelece a equivalência entre vida social e deveres cívicos. O que se vislumbra é um projeto de modernidade disciplinada, arianizante e monumental, uma nação trabalhadora e muito atenta ao que faz. Recorre a todo um vocabulário elaborado pelas vanguardas modernistas, desnivelamento, geometrização, objetivismo, monumentalismo, e testemunha o triunfo da vontade que comanda, orquestra e organiza a todos os brasileiros, impondo a produtividade e a disciplina, inclusive sobre o panorama exuberante dos trópicos. Essas imagens do sublime estatal, da utopia realizada, procuram evidenciar, no rigor formal que as configura, a remoção dos obstáculos ao progresso da nação e de seu povo, descortinando um futuro límpido, liberto do passado que entrava e do acaso que tumultua. Na Getuliana não há povo, depositário de uma alma, de uma tradição ou de qualquer manifestação nativista, mas brasileiros,
cada um deles ocupando um lugar específico na ordem social, cumprindo zelosamente suas responsabilidades. Do mesmo modo, não há natureza em estado bruto, selvagem. Nós a vemos sempre domesticada, agriculturada, produtiva ou então disposta ao turismo, à vilegiatura, ao lazer civilizado e organizado, uma natureza desembrutecida. É compreensível que mestiços, negros, pobres, marginalizados, índios, boêmios e quaisquer outros sujeitos que não traduzissem a ação modernizadora do Estado estejam ausentes dessa representação do futuro nacional. Festejos populares, carnaval e manifestações religiosas, com exceção de uma única foto em que a missa em honra à bandeira nacional celebra-se no altar da pátria. Esses também são invisíveis. Mas há uma imagem cuja ausência é verdadeiramente surpreendente, e essa imagem é o próprio Vargas, a não ser, voltando aqui, por uma cena em que ele aparece no fundo em um desfile. De todas as invisibilidades da Getuliana, essa é certamente a mais intrigante. Até as vésperas da queda de Vargas, em 1945, capítulos continuam a ser escritos e reescritos, em particular porque, com a entrada do Brasil na guerra, boa parte do que havia sido redigido em 1939 e 1942 passou a exigir cuidadosa revisão. O conjunto de fotografias, no entanto, permaneceu coeso em uma única versão que o ministro guardou em seu arquivo pessoal. Corresponde ao projeto original do livro, estabelecido em 1940-41. Se percorremos suas imagens distraidamente, folheando a boneca da obra, sobre a qual as fotografias foram coladas, percebemos que a ausência de Vargas não é casual. Não estamos vendo um álbum de retratos do Brasil, mas um filme projetado nas retinas do chefe. A Getuliana é a evidência empírica do poder transformador do olhar moderno, da visão como vontade. As imagens mais características da Getuliana revelam esse olhar que, grávido de vontade, materializa-se em gestos, em atos de ver. São o que eu chamo formas adventícias do novo, isso é, modos pelos quais o futuro dá-se a ver no presente. O primeiro desses gestos é descortinar, desobstruir. O horizonte se abre, livre de obstáculos. O carro do Serviço Nacional de Malária cruza as águas plácidas do Rio São Francisco, levando saúde às terras mais distantes. Os marinheiros, recostados sobre uma murada da embarcação, interpõem-se entre nós e a linha que divide céu e mar. O trem avança em segurança sobre o istmo que adentra o oceano. Ao olhar que abre caminhos e nos oferece o horizonte à distância, vem somar-se esse que eleva, que projeta contra o céu, navios, canhões, chaminés, palmeiras, edifícios públicos e corpos de homens, mulheres e crianças. Mas existem ainda as coisas atuais, as coisas do mundo, tal como se apresentam cotidianamente, nem projetadas para o alto, nem lançadas à distância. Nesse caso, o ato fotográfico ordena e organiza. Aqui. Alinha em fileira, empilha queijos e capacetes, plantações de abacaxis e fábricas de obuses, colunas submarinos, camas, estudantes, atletas, soldados e prisioneiros. Eu estou projetando uma pequena amostra, tudo isso tem lá, né? Nenhuma imagem da Getuliana individualiza algo ou alguém a não ser como campeão de sua espécie. Aqui os obuses. Faltou aqui o campeão de sua espécie. Bom, faltou o campeão. O marinheiro diante da bandeira, o atleta sobre o trampolim. Ah, não, é isso mesmo. Aqui. Serializa. Ó o campeão. Faltou aqui, eu andei muito rápido no texto. O marinheiro diante da bandeira, o atleta sobre o trampolim, o touro reprodutor orgulhosamente condecorado. No âmbito da série, devidamente ordenado, as diferenças tornam-se sutis. O gesto olhar que o fotógrafo mobiliza pretende examinar feijões, ovos, grãos de café e seres humanos são objetos de um olhar atento que perscruta, analisa e confere. O olhar dos brasileiros é o bem mais precioso da Getuliana. Operários, agricultores, soldados, estudantes, até mesmo turistas jamais o desperdiçam. Estão todos atentos ao que fazem, conscientes das respectivas atitudes visuais. A elite desses visualizadores é composta pelos escrutinadores. Eles estão espalhados por toda a obra, em meio a militares, estudantes e funcionários. Tem sempre um aparelho óptico diante de si e não a representação e são a representação mais evidente desse olhar tecnomoderno que toma conta do país e de seu povo. Munidos dos mais modernos dispositivos ópticos, os brasileiros veem mais longe e mais fundo tudo aquilo que não pode ser discernido a olho nu.
Com raras exceções, as fotografias da obra getuliana enfatizam no perfil de aviadores, operários de fábrica, escolares, soldados e funcionários públicos as feições caucasianas dos retratados. Quando mulatos e negros aparecem, é de modo oblíquo e sempre exercendo alguma atividade construtiva. O brasileiro padrão de getuliana é branco, moreno, olhos escuros, cabelos lisos ou levemente ondulados. Porém, além das características raciais, a expressão facial dos retratados também é surpreendentemente homogênea. Educação do olhar e eugenia coincidem aqui. Os espécimes da nova raça, os protagonistas da nação brasileira, são os corpos onde esse olhar encarna. Em primeiro lugar, funcionários públicos, representação do Estado de sua ação séria, competente e disciplinadora. Em seguida, os trabalhadores, o homem do campo, é chamado a testemunhar a modernização, refletida na natureza serializada. Espelhamento do objeto industrial no mundo natural. O trabalhador braçal e da construção civil, cuja grandeza demonstra-se mais pela dimensão e significado do que ergue ou transporta, mais do que pela força de seus próprios corpos. E, finalmente, o operário industrial, o trabalhador por excelência, amalgamado com a técnica. A afinidade entre o homem e a máquina faz-se na getuliana também por meio do olhar, que atento confere, ajusta, aprimora. E também há militares em profusão, claro, né? A vigilância tranquila é um de seus principais atributos, e por meio deles, com frequência, abrimos-nos para a vastidão, para a amplitude. Curiosamente, a nação representa as condições de seu progresso por meio de protagonistas que mais olham do que fazem. Entre os que efetivamente fazem algo, muitos assim procedem apenas para serem vistos. São os aprendizes industriais ou crianças na escola primária, que executam suas tarefas sob o olhar gentil e responsável de um educador. Ou são professores da escola de medicina, que realizando uma cirurgia diante dos estudantes. Mas a nação não estaria completa sem o concurso de atletas e ginastas. Não há... Cadê? Aqui. Não há jogo ou esporte coletivo na getuliana, apenas exercício físico. Funcionários, trabalhadores militares, aprendizes e ginastas, esses são os protagonistas do Brasil moderno que o olhar antecipa. Todos os personagens comentados aqui, até aqui, cumprem, à sua maneira, o papel que lhes cabe sob o olhar fotoedificante do demiurgo da ordem e do progresso, né? Getúlio. Mas existem duas seções relevantes. A primeira são os turistas. Está aqui. Em toda a getuliana, os turistas estão sempre entre os poucos que não usam uniforme, mas como foram representados na maioria das imagens, segundo um paradigma alpino do excursionismo romântico dos fotógrafos alemães, né? Assim como os militares, os turistas também têm olhos postos no horizonte e na distância, né? Quando os olhos estão de folga ou de férias, tornam-se olhos sem objeto. Não olham, apenas desinteressados, contemplam. No extremo oposto dos turistas, quanto ao direito de olhar, estão os prisioneiros. Das penitenciárias modelo, sempre de cabeça baixa, sinal de sujeição e modéstia. Enquanto espiam sua pena, os presidiários não são capazes de evocar o futuro com um olhar, mas voltam-se para si mesmos e para o passado que os atormenta e cerceia a liberdade. Turistas e prisioneiros cumprem na getuliana mais ou menos o mesmo papel. Sugerem a ação abrangente do Estado e geram um certo efeito de totalização que ajuda a encobrir toda uma multidão de boêmios, artistas, carnavalescos, etc., que permanecem ocultos, espécies de brasileiros em extinção que o futuro haveria de tornar invisíveis. A incompatibilidade dessas fotografias com a ideia de um Brasil alegre e carnavalesco, que observamos nas imagens norte-americanas da revista Life ou dos filmes de Carmen Miranda, não é a única explicação para o desaparecimento da getuliana. Esses olhares são concorrentes nos anos 40, né? Se o excesso de zelo do ministro e a lentidão dos redatores podem ter sido responsáveis pelo livro nunca ter sido concluído, há provas tipográficas de diferentes composições dos textos, uma de 42, outra de setembro de 45. As fotografias de 40, 41 nunca foram refeitas. Temos razões para crer que tenham sido descartadas há mais tempo. O editor da getuliana, em seus primeiros anos, é o próprio ministro. Em muitos aspectos, suas imagens guardam similaridade com a fotografia de propaganda japonesa relativa à ocupação da Manchúria, 31-33, Margaret Bourke-White, que vocês bem conhecem, a fotografia industrial dela, e também USSR in Construction, a famosa revista de propaganda soviética.
Mas sobre a mesa do Capanema, do ministro, o periódico artístico francês Ver, lançado em 1937, a revista do Congresso Juventude Italiana del Littorio. Eu vou fazer bem aqui. A revista italiana Juventude Italiana del Littorio, organização fascista criada em 1937, e o álbum Neues Deutschland, publicado pela Juventude Hitlerista em 1939. Eu mostrei, vocês deu para ver, sempre uma imagem dessas revistas e outra do que está produzido na Getuliana, né? É muito fácil observar não apenas a semelhança, mas o decalque mesmo, em particular da representação cívica de estudantes e ginastas. Mas, além dessas referências internacionais, há uma publicação que, de modo pioneiro no Brasil, e provavelmente raro no resto do mundo, combina textos técnicos densos, repletos de gráficos e estatísticas, e uma fotografia moderna que pretende ser mais do que mera ilustração. Essa é uma revista bem pouco pesquisada, em termos de imagem, chamado Observador Econômico e Financeiro, editada no Rio de Janeiro, lançado em 1936. Quando o ministro decide se cuidar pessoalmente da preparação da obra monumental, em 1942, é Olímpio Guilherme, redator-chefe dessa revista, que ele delega a tarefa. Sempre me intrigou que dois dos melhores fotógrafos da Getuliana, Peter Lang e um dos poucos brasileiros do grupo, Jorge de Castro, tenham interrompido suas carreiras a ponto de não se ter mais notícia deles nos anos 50. Jorge de Castro, de fato, teve uma carreira peculiar. Rapaz de boa família, não tinha um estúdio ou vivia de jornalismo como seus colegas de equipe. Fotografava celebridades para revistas como Sombra e era conhecido como retratista de intelectuais e artistas, tendo sido amigo e modelo de Portinari. Fotógrafo do Ministério da Marinha durante os anos da guerra, é nesse contexto que participa da Getuliana. Vocês viram as fotografias da Marinha, dos cadetes, são sempre do Jorge de Castro, né? Dedicou-se também ao cinema e consta que trabalhou com John Ford e Greg Toland em documentários sobre a guerra no Atlântico. A ser provado, ainda não tenho certeza disso. No início dos anos 50, acho que em 52, coloca as mãos na herança da família, viaja para a Europa por alguns anos até o dinheiro acabar. Sabemos que em 56 está de volta, vivendo em seu antigo apartamento na Lapa, mas parece ter abandonado a fotografia. Um amigo pessoal de Jorge de Castro, que entrevistei há alguns anos, recorda-se apenas que um dia, em uma de suas noitadas na Lapa, desapareceu e nunca mais foi visto. Peter Lang, por sua vez, fotografava para o Observador desde 1937. Era um dos profissionais de maior prestígio em atividade no Rio de Janeiro. Na década de 30, naquela época, imigrante alemão, não sabemos quando chegou ao país, mas em 1936 começa a publicar ensaios como freelancer na O Cruzeiro, sendo praticamente o único fotógrafo a ter esse privilégio até agosto de 1939. Quer dizer, ele não tem concorrente. Entre as dezenas de ensaios produzidos nesses 3 anos, alguns serão aproveitados na Getuliana. Eu botei aqui um exemplo apenas, mas tem várias matérias dele no Cruzeiro que acabam migrando para a Getuliana, né? Não sabemos quando se tornou o fotógrafo favorito de Capanema, que ele foi, né? O que seguramente foi, pois é a ele que o ministro encomenda alguns belos retratos seus em companhia dos filhos. De um modo ou de outro, a diminuição das atividades como ensaísta freelancer coincide com sua contratação em 1940 para a chefia da seção de fotografia do Serviço de Documentação do Ministério da Educação e Saúde. É razoável supor que a contratação em tempo integral se justificava em larga medida para a preparação da edição da Getuliana, pois entre outubro e novembro de 1940, os demais fotógrafos da equipe são despachados a distintas regiões do Brasil para registrar as principais realizações do governo. Peter Lang, por sua vez, permanece no Rio de Janeiro, encarregado de fotografar as manobras do Exército, a fabricação de obuses e outros temas militares. Quando Olímpio Guilherme assume a edição da obra, praticamente concluída em janeiro de 1942, a neutralidade do Brasil no conflito mundial já estava definitivamente comprometida. Em 28 de janeiro, o país rompeu relações diplomáticas com as potências do eixo. No dia seguinte, Olímpio Guilherme informa ao ministro a necessidade de novas fotografias e recomenda 2 profissionais, o francês Jean Manzon e o húngaro Carlos Moscovi.
Tendo trabalhado como Peter Lang desde 1937, estando ele contratado pelo Ministério, por que Olímpio Guilherme contrataria outros profissionais para as imagens complementares? A pergunta pode parecer despropositada, mas nesse mesmo janeiro, Peter Lang publica pela última vez no Observador, desaparecendo em seguida do expediente da revista. Sabemos por diversos relatos que são crescentes as tensões entre brasileiros e estrangeiros nos primeiros meses de 1942. Bastava um grito de alarme, enunciado sabe-se lá por quem, que o europeu com sotaque e fala enrolada mobilizasse a ira da multidão contra os espiões da Quinta Coluna. Um episódio relatado por outro fotógrafo da Getuliana, Erich Hess, que vocês veem aqui, alemão meio judeu, nascido em Hamburgo, que chega no Rio de Janeiro, é exemplar. Ele está fotografando, ele foi o principal fotógrafo do patrimônio histórico, né? Ele está fotografando em Recife, né? Vou saltar uma das histórias que é muito boa, vou só para a segunda, né? E ele diz, bom, eu estou em Recife, e aí ele é parado pela polícia e interrogado. Como um alemão é mandado do Rio de Janeiro para tirar fotografias da nossa cidade quando os submarinos estão aqui na nossa costa? Mesmo depois de uma consulta telefônica ao ministro da Guerra, general Dutra, Erich Hess só pode fotografar as igrejas de Olinda acompanhado de um policial local. É natural que o torpedeamento de navios brasileiros em fevereiro e março de 1942 levasse a que essas tensões se acirrassem. O fantasma do quinta-colunismo, alimentado pela imprensa, ganhou dimensões espetaculares com o desbaratamento da principal rede de espionagem alemã no Brasil, que atendia pelo nome de Operação Bolívar. No mês seguinte, o contrato de Peter Lang é rescindido. Não retorna, no entanto, às atividades de freelancer. Ao menos não localizamos qualquer material assinado por ele nas revistas ilustradas cariocas nos meses subsequentes. Em 22 de agosto, sobrevém a declaração de guerra. Uma semana depois, diante do prédio em que Lang residia em Copacabana, começa a erguer-se uma pirâmide de ferro e borracha com objetos doados pela vizinhança para colaborar com o esforço de guerra. Uma bandeira brasileira tremula sobre o monte de sucata. Os cânticos e discursos patrióticos são subitamente interrompidos no início da madrugada por um vaso sanitário que, municiado com o respectivo conteúdo, é atirado do alto do prédio, maculando a bandeira nacional. Peter Lang e um vizinho, igualmente alemão, são imediatamente acusados do atentado. A multidão que pretende linchá-los acaba contida por policiais que conduzem os dois à delegacia, com pelo menos mais uma dezena de estrangeiros das mais variadas nacionalidades. Tinha um sueco, um grego, enfim, gente é preso naquele dia. A imprensa publica as fotos... Está aqui. A imprensa publica as fotos dos presos aos quais acusa de traição e espionagem. Desse dia em diante, 2 de setembro de 1942, não temos mais qualquer notícia dele. Os jornais dão conta que alegou ser judeu e teria dito, no ato da prisão, eu sou o conhecido fotógrafo Peter Lang. Consideram isso uma fala arrogante, né? Foi possível rastrear o destino dos demais presos naquele dia, liberados pela polícia, sem qualquer acusação, ou deportados por permanência irregular no Brasil. É razoável supor que o fotógrafo foi liberado, pois, em junho de 1944, um artigo de Davi Nasser para o Cruzeiro sobre a prisão de mais um espião nazista, com fotografia de Jean Manzon, menciona seu nome e sugere que, como funcionário do Ministério da Educação, teria construído um gigantesco arquivo, tendo fotografado, inclusive, o arsenal de Marinha, concluindo: que terá feito esse homem? Que estará fazendo? Ainda solto pelas ruas? Davi Nasser e Jean Manzon não sabem, apenas suspeitam. A liberdade de Peter Lang é comparada a um caso notório do engenheiro de rádio alemão Hans Muth, condenado a 25 anos por espionagem em outubro de 1943 e absolvido algumas semanas depois pelo Tribunal de Segurança Nacional. Não pode haver melhor evidência do espírito da época que a manchete de O Radical nessa ocasião. Aspas. Absolvido em grau de apelação o espião nazista Hans Muth. Fecha aspas. O paradoxo de um sujeito, mesmo absolvido, continuar sendo tratado como criminoso, só é comparável à própria designação nacional de Peter Lang por ocasião de sua prisão. Fotógrafo ariano-judeu. Há pouco argumentamos que, até 1945, os textos de Getuliana buscavam atualizar, em virtude das transformações... Os textos de Getuliana buscavam atualizar-se em virtude das transformações na economia e na política motivadas pela entrada do Brasil na guerra. Quer dizer, tudo caducou, tinha que reescrever todo o livro novamente, né? Ao lado dos aliados. Mas as fotografias do projeto original talvez tenham sido descartadas bem antes.
Não apenas, como sugerimos há pouco, em virtude de sua incompatibilidade com a imagem mestiço-carnavalesca em que se apoiou a versão pan-americana da identidade nacional, mas porque teria sido impossível publicar um livro onde o exército e seus armamentos, a pedido do próprio ministro, haviam sido retratados por um fotógrafo nazista suspeito de espionar para a Alemanha. Se as magníficas fotografias que compõem esse álbum permanecem engavetadas por quase meio século no arquivo do ministro, ali ficaram, né? Seu principal autor, desaparecido junto com elas, permanece oculto até hoje. Por favor, okay. Near the end of 1950, Pietro Maria Bardi, who you see here on the right, well, I guess your left, the founding director of the Museo de Arte de São Paulo and a dominant voice in the development of Brazilian modernism, approached Alice Brill, here, a young collections and events photographer at the museum, with an invitation to collaborate on a documentary photo book in commemoration of the 400th anniversary of São Paulo's colonial founding. Brill responded enthusiastically, later recounting, quote, "We had a good rapport. He liked my work, and I liked everything he did. He didn't interfere. I made my own way," end quote. For Brill, a Jewish-German refugee who was the daughter of a journalist mother and an artist father, the possibility to both earn a living through her creative practice and to see her work in print was exhilarating. So, with Bardi's invitation and her own socialist inclinations, Brill set out to document São Paulo as she experienced it, traveling alone through the city's bairros between portrait commissions and social engagements with members of São Paulo's burgeoning creative class. Unfortunately for Brill, the year of the quadricentennial came and went with no further mention of the book by Bardi. Whether due to a lack of time, a lack of funding, or both, the mentally peripatetic Bardi wandered away from the project, leaving Brill with an archive of images, but without the cultural capital to have them published. A few of Brill's photographs appeared in the photo book series Isto é São Paulo, but these were largely uncredited architectural images that belied the progressive tone of Brill's archive as a whole. The bulk of Brill's images of São Paulo remained unedited until the Instituto Universal's acquisition of the Artist's Archive in 2000. And here you're seeing just a clip of that archive. Now, almost 70 years since Bardi's invitation, Brill's 14,000 negatives beg the question of what their photo book might have looked like. In this presentation, I analyze the images in Brill's archive alongside Bardi's published writings in Habitat, the Brazilian modern arts magazine he helped to edit alongside his wife, Lina Bobardi. Bardi and Brill collaborated on content in Habitat, and the magazine contains important clues to help us understand Bardi's thoughts on modern Paulistano urbanism. The collaborators' ideologies seem especially congruent when compared to the content of other commemorative photo books published in São Paulo during the first half of the 1950s. Both private companies and the federal government sought to capitalize on São Paulo's upcoming anniversary to attract tourists and foreign investment, and the photo books they produced were powerful advertisements of São Paulo's growth. The Quadricentennial photo books branded São Paulo as the country's industrial capital via architectural photographs that drew attention to the city's expanding infrastructural and commercial sector, while suppressing images of the city's ethnic and socioeconomic diversity. I suggest that Brill and Bardi's project, in contrast, would have had a decidedly humanist bent, foregrounding working-class Paulistanos rather than the urban landscape. And finally, I argue that the aborted project signals the limits of cultural critique in 1950s São Paulo. In the years leading up to the quadricentennial celebration, São Paulo's publishing houses, especially the prolific Editora Melhoramentos, released a spate of photographically illustrated albums highlighting the city's history, culture, and recent modernization. Oh, wait. Oh, this is out of order. Sorry. Here are some of the photo books. In their landmark study, Fotografia e Cidade, a Razão Urbana, a Lógica de Consumo, Álbuns de São Paulo, 1887 a 1954, Solange Ferraz de Lima e Vânia de Carvalho identify 6 photo books published between 1951, the year after Bardi initially proposed his album to Brill, and 1954.
While the albums varied in format, size, and print quality, they largely shared the same ideologies and reproduced similar images. Several photo books were shot and/or organized by prominent members of São Paulo's photo and film community. One author, Theo Gaigas, was a member of the Fotocine Clube Bandeirantes. Another, Peter Shire, was a well-known photojournalist for O Cruzeiro and an advertising photographer. A third, José Medina, was a well-known actor, director, and amateur photographer. Some books, like the aforementioned Isto é São Paulo, which you see down here, the kind of yellow cover, compiled photographs from the previously mentioned photographers, as well as Alice Brill, into composite creations. Though photo books ranged from cloth-bound, color-printed luxury editions to newsprint mass market folios for sale in the city's ubiquitous newsstands. In spite of this variety, the set is not remarkable for the diversity of its imagery, but rather for the book's adherence to a standardized format that led readers along a well-established urban circuit. To illustrate the structures and messaging that dominated the Quadricentennial albums, I offer as a representative example Kurt Peter Karlfeld's album São Paulo. Unlike most of the Quadricentennial photo albums, Karlfeld did not live in Brazil. Rather, he was a German traveling photographer with an already established reputation for producing high-end travel albums. Immigration records demonstrate that Karlfeld traveled in and out of Brazil many times between 1950 and 1970, preparing photo books on São Paulo, Brazil, and Argentina. In spite of his unique approach to the city, his book's affinity to other Quadricentennial albums is marked, demonstrating the internationality of the mid-20th century photographic community and São Paulo's global appeal. The spectacle of the city's rapid modernization was captivating not only for domestic audiences, but also for foreign investors, trade partners, and families who had stayed behind in Europe as relatives immigrated to Brazil in massive waves at the end of the 1930s. The Quadricentennial album's international ambitions are manifest in the fact that many included text translated into multiple foreign languages, in addition to Portuguese. One book was published even exclusively in English. Karlfeld's album, for example, contained texts in Portuguese, English, French, and German. Having lived through the golden age of German photojournalism and witnessed the ascendance of the Leica, Karlfeld was an astute observer of the Paulistano landscape with a keen eye for subjects that would appeal to both domestic and foreign audiences. Thus, although printed by Melhoramentos in Brazil, the book was clearly geared toward a global audience. For the cover, Karlfeld and his publishers selected an image of Brecheret newly completed Monumento às Bandeiras, erected at the entrance of Ibirapuera Park, the official staging grounds for the Quadricentennial celebrations. The statue was a highly recognizable statement of regional pride, referencing the Bandeirantian adventurers responsible for exploring the São Paulo Plateau, enslaving native peoples, and preparing the region for European colonization. The Bandeirantes were an especially powerful symbol in the years leading up to the Quadricentennial because they were seen as the spiritual forefathers of São Paulo's rising industrial titans. The image also appealed to foreign audiences. In 1943, the Museum of Modern Art in New York mounted the exhibition Brazil Builds, which cast the country as a principal protagonist in the global spread of modern architecture. Karlfeld's cover image also capitalizes on Brazil's architectural reputation, while the interior pages are filled with cityscapes, portraits of São Paulo's famous skyscrapers, and images of historical buildings. Karlfeld's photographs affirm São Paulo's reputation as a city defined by its constructions. Repeated images of the Banespa Tower, the Martinelli Building, the new municipal library, the still under construction Catedral da Sé, and Pacaembu Stadium pepper the album, but the photographer devoted comparatively little space to São Paulo's citizenry or its residential bairros. In fact, Karlfeld's photographs, like those of the Quadricentennial albums as a group, seem purposefully to suppress depictions of the Paulistano populace. For example, a photograph captioned Recanto para Meditação, or a place for meditation, captures palm trees, and skyscrapers reflected in the Fonte dos Desejos and Anhangabaú Valley in downtown São Paulo. Although the caption suggests human interaction with the cityscape, the few individuals scattered across the plaza are isolated and dwarfed by modernist high-rises soaring past the edges of the picture frame. The images who become the image's true protagonists.
Likewise, a second photograph taken just hundreds yards away shows a major automobile thoroughfare, the Avenida Tiradentes, emerging from under the pedestrian Viaduto do Chá, and suggests that São Paulo's urban space is dominated by car rather than pedestrian traffic. In Karfeld's text, the Quadricentennial albums as a whole, São Paulo is shown to be both the capital of Brazilian industry and an industrial production in itself, a city of metal, concrete, and machines, rather than flesh and blood paulistanos. Karfeld's photographs chart a route through São Paulo that incorporates its most eye-catching modern structures, but did little to challenge official narratives or highlight the city's ethnic diversity. The Quadricentennial albums, while appearing documentary for fabrications that propped up elite power structures, proffered futuristic architectural visions, and avoided engaging in urgent social issues. Like Karfeld, the Bardis were foreign-born and outsiders to Brazilian society. But unlike him, they seem neither to have believed the quadricentennial rhetoric, nor have accepted the problems it caused in the city's urban plan. Bardi left a substantial archive outlining his urbanist vision for São Paulo in his contributions to Habitat magazine, for which he served as a co-editor. And you have a couple of those first editions that he helped to edit. First published in October 1950, Habitat ran for almost 15 years before printing its last issue in July 1965. In the first 4 years of publication, its contents and cultural agenda were largely determined by Pietro Maria's wife, Lino Bobardi, who served as the magazine's editor-in-chief. Although Pietro Maria was not credited in every issue during that period, his influence permeated the publication, reaching far beyond the short editorials he composed for his satirical Alan Castro column. Furthermore, while Habitat was not an official publication of MASP, it was printed out of the same Diários Associados building on the Rua 7 de Abril that MASP occupied from 1947 until 1968. Letters in the MASP archive indicate that Brill thought of the publication as an extension of his work in the museum and that he marketed it to colleagues as a MASP publication. Habitat functioned both as a vehicle for disseminating museum news and as a place for broader commentary on São Paulo's urban culture. Thus, it reflected the intertwined interests of Pietro Maria and Lina, who, in spite of their age differences and sometimes troubled relationship, functioned as an ideological team in its creation and dissemination. In Habitat, Pietro Maria and Lina commented extensively on the city's architecture and urban planning, often in hard-hitting and critical ways. In the first issue, they explained their publication's chosen name, focusing on the intimate connotations of art and socially embodied in the word habitat. Quote, habitat implies environment, dignity, convenience, morality, and of course, spirituality and culture. That is why we chose it as the title of this magazine, a word intimately connected to architecture, which we value and interpret not only artistically, but for its social artistic function, end quote. The tripartite union of art, architecture, and social idealism the Bardis describe came to define Habitat's content and their own curatorial vision. During the first 2 years, when the couple was most actively involved in launching and editing the magazine, Habitat's social agenda was made apparent not only in the magazine's content, but also in its organization. Early issues of Habitat opened with one or several editorials featuring architectural plans for small-scale modernist residences and public school complexes, rather than privileging the high-profile, large-scale projects like the Municipal Library and Pacaembu Stadium that were staples of the quadricentennial photo books. Furthermore, the Bardis rarely included examples of commercial architecture in Habitat. The Banespa Tower, an omnipresent icon of São Paulo's growth in the quadricentennial albums, is almost completely absent from Habitat. Lina addressed this lacuna in her preface to the magazine's 8th issue, which she titled Skyscrapers and the Spirit. In spite of her evocative title, skyscrapers are a ghostly presence in Lina's exposition, briefly mentioned and quickly dismissed. Quote, a city can hatch thousands of skyscrapers in a confused excitement, but the marasmus will always be evident in the men the people will not be any more important than a band of ants or a colony of bacteria or a tribe of monkeys, end quote. Her invective is aimed directly at media like the quadricentennial albums that portrayed São Paulo's citizens as a band of ants scuttling below high-rises in the city center. Together, Lina's architectural designs and her writings for Habitat undermine popular associations of São Paulo with vertical construction.
Instead, she and her husband championed smaller-scale projects and vernacular architecture, while advocating for a city plan that incorporated public amenities like public wells and more green spaces. At the crux of their ideology was a rejection of São Paulo's dominant, pro-verticalizing urban narrative, replacing it with public works envisioned on a more human scale. Habitat's architectural expository was often followed by shorter, photographically illustrated articles focusing on folk arts, handicraft, vernacular architecture, and industrial design. Written by Pietro Maria Lina and other members of their cultural circle, these articles featured often overlooked cultural contributions of São Paulo's working class, profiling individual artists and relating their acts of creation to the struggle for life's necessities. The article, Why Are the People Architects?, written by the Bardi's fellow expatriate Renato Cirelli Serna, suggests that impoverished Brazilians possess an innate modernist architectural sensibility because they understand the necessity of universal housing and embrace the stylistic simplicity of utilitarian modernism. Likewise, in Habitat's 14th issue, the editorial board paired an Alice Brill photograph of Afro-Brazilians. Oh, wait. Sorry, I must have skipped the slide. Oh, here's why are the people architects? And here, oh no. Okay, yep. This is Alice Brill's photograph. You see the second one down. Of Afro-Brazilian children standing with the Banespa building in the far background with a text entitled Child Psychology and Housing. Together, these articles demonstrate Habitat's prioritization of contemporary social conversations that directly challenged official narratives of Paulistano modernity. The Bardis were two of the few voices openly criticizing not only the city's urban development, but also its quadricentennial preparations. This underlying antagonism toward the anniversary celebration suggests that any text Bardi may have penned for the occasion would have broken with quadricentennial conventions. The Bardis peppered Habitat with calls for more aggressive architectural criticism and a more robust urban plan, as well as supplications to city officials to improve basic services. They often illustrated their petitions with photographs of the urban poor. A brief note, likely written by one of the Bardis in the column Alan Castro reads, quote, "The urban situation in São Paulo can be compared to that ostrich who, in order to not be seen, hides his head in the sand. He fears confronting the problem in its totality, continues with the same resources, and still thinks that the São Paulo of the future, that is the largest city in Latin America, can function with streets that are only 40 to 50 feet wide." The note's author accuses city leaders of being willfully short-sighted and mocks officials' frequent superlative claims. Similar quips referencing urbanist debates appeared in Alan Castro columns in issues 6, 7, and 13 of Habitat, as did criticisms of prominent city spaces associated with the quadricentennial, such as Congonhas Airport and Ibirapuera Park. The Bardis even went so far as to state that the history of São Paulo's architecture had yet to be written, a painful jab at those who touted the city's architecture as its defining symbol. Although a lack of archival materials makes it impossible to reconstruct the actual narrative of Bardi's photo book, it seems likely that it would have reflected the themes and issues he wrote about and published in Habitat. Pietro Maria Bardi São Paulo, as reflected in this publication, was not as grandiose and lofty as it appeared in the quadricentennial albums. Instead of a verticalized urban jungle, the Bardis viewed São Paulo as a place whose modernity lay in its folk traditions and local craftsmanship. While the photo books with which Bardi's publication would have competed often employed photographs as self-congratulatory illustrations of recent commercial architecture and major public works, it seems likely that Bardi's photo book would have offered an alternative view of São Paulo's history, one that focused on the city's vernacular culture and its human occupants. When Bardi first approached Brill with his photo book plans, she was a new collections photographer on the MASPI staff. This was one of several freelance positions that Brill pursued in the early 1950s as she attempted to make her living in her field. Brill also did family and individual portraits for her friends in the São Paulo art community, advertising and industrial shoots, and attempted to get her work published in illustrated magazines like Life and Cruzeiro. Brill created photo essays on topics including coal miners in southern Brazil, and religious processions in São Paulo's residential bairros, and here you're seeing some of those pictures that she took in Peña, but was unsuccessful in finding a publisher for her images. Bardi, on the other hand, was not intimidated by Brill's sometimes controversial images. He published Brill's pictures of native Brazilians
deemed too risque by more mainstream media outlets in Habitat. And here you see one of her pictures of a Kaja woman that was published in Habitat. He also used Brill's photographs to illustrate articles on vernacular architecture and low-income housing. Pietro Maria Sbardi's interest in socially responsible architecture and planning in Brazilian local culture, as well as his humanist approach to modernism, were likely what drew him to Alice Brill, who shared many of these same values. With little spare time or disposable income and no money up front, Brill's photographs for the São Paulo project had to be created as she traveled between other employments with her camera. But these constraints gave birth to a diffuse and wide-ranging set of prints. Although it is difficult to know which of Brill's thousands of images of São Paulo Bardi may have selected for his book, the archive taken as a whole offers some important insights into Brill's photographic vision. While Brill's archive includes architectural views like those featured in the Quadricentennial albums, the São Paulo she captured is a primarily human environment. The people in Brill's photographs work, play, shop, and attend cultural events. Some look desperate and some happy, while others appear joyful and carefree. They are of all ages, diverse social classes, and a variety of ethnic backgrounds. Furthermore, Brill's moving portraits overshadow the immaculate modern architecture that was most often the focal point of other Quadricentennial albums. In this image, for example, a group of youths splash in the public fountains directly in front of the newly completed Avenida Nova de Julio tunnel behind them, and they steal the show, I would argue, from that architectural monument. Likewise, a shot of the fountains in Anhangaba Park, similar to the one Karfeld included in his text, foregrounds the men sitting by the water's side. Instead of cowering below towering skyscrapers, as in Karfeld's photograph, the men seem screened off from the well-known and widely recognizable Edificio Leitch behind them by a stand of royal palm trees. By foregrounding her fellow Paulistanos, Brill's photographs serve as a reminder that before all else, the city's architecture should serve its citizens, rather than be an end in its own. In directing attention away from the city's glistening new buildings and toward the human use of space, Brill's photographs demonstrate a marked shift away from conventional depictions of the São Paulo urban landscape. Brill seems to have had a special interest in citizens marginalized in official and popular publications, especially Afro-Paulistanos and the urban poor. Her photographs of vendors and buyers at the feira on the Rua Oscar Freire capture the mundane gestures of São Paulo's working class, bartering over wares with ennobling warmth. In Brill's photographs, these Paulistanos, with their weathered features, well-worn clothes, and variegated complexions, are elevated to quasi-heroic status through Brill's low-angle shots and intimate spacing. Deviating from the common trajectory of the Quadricentennial albums anchored by the city's modernist skyscrapers, Brill chose to photograph this rather undistinguished street where makeshift merchants' booths blocked out even meager views of the traditional sobrados behind them. In fact, were it not for their labels, the photographs could easily be mistaken for having been taken in another part of the city or even in another city altogether. Nothing about them is exclusive of or iconic to São Paulo. Unlike the Quadricentennial albums, where civic identity is both implicitly and explicitly tied to modern landmark architecture, Brill locates civic identity in its diversity. Although like her peers, Brill photographed the city center, Brill's photography stands apart because of her intrepidity in wandering the city's bairros alone. In doing so, she documented the life of ordinary Paulistanos disengaged from the privileged spaces and happenings of the elite city center. By stepping outside of the Banespa's shadow and recentering her photographic gaze on the community life of her city, Brill demonstrated an attunement to such social justice issues that Bardi's also recognized and embraced. Furthermore, like them, Brill demonstrated a critical eye, capable of capturing and subtly critiquing traditional hierarchies, social stereotypes, and long-standing prejudices. Oh, sorry, these are some of the pictures that she took around other bairros. I missed that slide, and here's, oh wait. Oh no, I thought I had one more. I'm so sorry. Anyway, let's see. Let me finish quickly. And while difficult for a photograph to demonstrate the wit in the vein of Bardi's Alan Castro quips, Brill framed her images so as to be true flagrantes, images of people caught off guard, their candid expressions suspended in time. And that's what I wanted to show, this sort of way she catches people off guard. Let's see. There we go.
Brill's photographs serve as a reminder that unlike the storied, stony facades of monumental skyscrapers, people are unstable, ever-changing, and unpredictable, giving texture and depth to the urban environment. As such, Brill's human-centered photographs, like Barty's editorials for Habitat, and unlike the visual narratives in the Quadricentennial albums, demonstrate the limits of the city's modernization and archive a more balanced vision of mid-century São Paulo. Thank you. Eu acho que nos dois casos a gente tem uma situação onde a relação entre fotografia e migração ultrapassa a ideia de que o fotógrafo é migrante. Ela faz pensar na situação da fotografia em estado de migração como um capital simbólico, profissional e profissionalizante, e também um limite, uma espécie de limite com que pesa contra o fotógrafo lá pelas tantas. Então, eu perguntaria se vocês têm mais a adiantar sobre essa relação que aparece tão fortemente nos dois textos. A segunda coisa é pensar se é possível a gente considerar esse estado de sumiço que as duas obras vão sofrer, né? As duas não são publicadas, as duas ficam numa certa deriva, num estado de suspensão. Elas tiveram oportunidade de, na modernidade, retornar de outra maneira, por alguma outra via? Daniela, eu fiquei pensando muito, quando li seu texto, se haveria uma educação vernacular, popular, que tocou a Alice Brill e diferenciou a fotografia dela em alguma instância, e que talvez você gostasse de nos falar, né? Avançar um pouco mais. E, Maurício, nesse estudo de suspense, tem uma narrativa de suspense, né, que você vai envolvendo a gente, eu fiquei muito intrigada como a obra getuliana, que projetava uma espécie de progresso e teleologia, um tempo do futuro, falando de um presente, né? Você desmonta isso notando a heterogeneidade das temporalidades no fotográfico e naquilo que é comemorar o Getúlio e naquilo que é a guerra. Como é que você trabalhou essa noção de tempo e temporalidades no interior dessa obra getuliana, que, de tão autoritária, queria presidir o tempo, né, no limite? Então, eu acho que é para a gente começar, pode ser desse jeito, e eu estou recebendo aqui, muito animada. Então, vamos pela ordem, assim dá. Primeiro, Tá, então, muito brevemente, e as primeiras perguntas, enquanto eu vou pensando na última. Não, esse tema da imigração me interessa muito, principalmente pensando nessa geração que vem para cá nos anos 30, a maioria deles não domina a língua, e, frequentemente, a fotografia foi um dos modos de inserção profissional para uma boa parte dessa imigração, principalmente os oriundos da Alemanha e da Europa Central, que vinham de um ambiente onde a prática fotográfica era uma atividade das famílias de classe média, e das famílias de classe média uma coisa comum. Quer dizer, pessoas, tanto rapazes como moças, eram treinados na fotografia amadora. Esse era o grande... Né? Se a gente pensa nos húngaros, nos alemães, nos austríacos, etc., não havia casa que não tivesse um laboratório, né? Os suíços também. Muito. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que essa então havia essa. Muitos deles, a gente sabe, não eram a grande maioria eram de fotógrafos amadores. O caso do Hess, da Getuliana, ele era amador, ele era funcionário da Shell, e quando as redes raciais começam a aparecer, ele é 25% judeu e ele já começa a ter problemas no trabalho. Ele, então, vai fotografar as Olimpíadas de Munique para fazer portfólio e vem para o Brasil como turista e vira fotógrafo no Brasil, mas ele tinha uma Leica, né? Esse era o que é fundamental dessa geração. Os outros que vêm em 36, o Arno Kikoller vem em 36 também, vai se tornar... mas esse já era fotógrafo profissional em Berlim. E outros vêm com esse grupo, que eu acho que é o grupo de 36, digamos, do qual eu acho que o Peter Lang também fazia parte. Eu acho que eu acho que é característico é exatamente esse tipo de inserção, exatamente, uma inserção que, ao mesmo tempo, por exemplo, para esse grupo que vem da Europa Central, vai ser muito difícil entrar para o fotojornalismo em sentido estrito, né? Que vai acabar sendo, a partir de 39, digamos, o território dos franceses, né?
que falavam uma língua que a maioria das pessoas conhecia, era uma língua de cultura no Brasil, então você tem uma tensão entre esses dois grupos. Não eu ainda tenho... Eu fiz esse suspense, aí voltando ao estado do suspense, porque eu ainda não sei, até o dia de publicar, eu vou descobrir se esse cara era espião ou não. Eu tenho certeza. Mas é difícil, porque some, você tem que ir nas atas do Tribunal de Segurança Nacional, não está lá, é uma complicação, né? O que realmente... mas eu não... Mesmo que ele não seja, quer dizer, o que importa que esses grupos estão trazendo, fundamentalmente, é um olhar que era novo. Quer dizer, o que eles têm que digamos, a comunidade de fotógrafos não tinha no Brasil, que o ministro precisava contratar. Quer dizer, por que precisa contratar imigrantes alemães? Não porque eles têm as laicas, talvez, em parte, porque eles têm as laicas, né? Em segundo lugar, porque eles são portadores de uma certa cultura visual, de um certo repertório e de uma certa habilidade que permitia que mesmo um fotógrafo judeu perseguido pelo nazismo reproduzisse uma fotografia que o ministro tinha sobre a mesa da revista da Juventude Hitlerista, porque, quer dizer, antes da guerra, principalmente, essas relações entre o olhar e a ideologia não são tão evidentes como se tornaram depois da guerra e nos anos subsequentes. Quer dizer, a fotografia humanista do pós-guerra vai olhar para isso assim, estão vendo só o que esses caras faziam? Né? Mas isso ainda não é muito claro, isso é uma espécie de linguagem comum dos Estados. Quer dizer, os Estados se expressam dessa maneira. O Estado soviético, o Estado alemão e os Estados Unidos também. A fotografia do Roosevelt não é muito diferente né? Heróica, não, que a gente agora conhece o FAMS, né? A fotografia social, mas a fotografia pública, cívica americana também lembra muito isso. Né? Eu já falei demais, desculpe. Então, quanto à questão do tempo, eu acho que o que ele quer controlar, fundamentalmente, é o futuro. Né? Quer dizer, eu acho que a reviravolta no texto, digamos, é fazer a guerra aterrissar no meio daquele projeto. Porque aquele projeto não tinha guerra. Aquele projeto era um progresso indefinido, né? Era para sempre, estava estabelecido e já está acontecendo hoje. Então, é muito importante para mim perceber não apenas a ideia da fotografia como uma certa pedagogia do olhar, ensinar as pessoas a ver o Brasil. Não era daquele jeito. Mas, se você visse as fotografias, você podia começar a ver o Brasil daquele jeito. Então, essa que é a questão. Né? Aprender a olhar o presente com os olhos do futuro. Eu acho que essa que é a... Agora, de repente, vem a guerra, e a guerra mostra que esse olhar não é um olhar do futuro, mas é um olhar partidário. Né? E essa é uma descoberta que o álbum não pode mais resolver. Então, as fotografias têm que, talvez, adormecer. Eu não sei se elas tiveram elas têm... Eu não quero especulação, vou tomar muito tempo. Assim, existem ressurreições eventuais desse tipo de fotografia no Brasil? Existem, mas não nada significativo. Quer dizer, a versão carnavalesca, mestiça, brasileira, Carmen Miranda, tudo isso vai prevalecer. Essa é a visão que que é importante os americanos criarem para o seu próprio público americano considerar o Brasil um aliado confiável durante a guerra, porque se o Brasil que fosse mostrado era esse, obviamente o Brasil estava do outro lado, então, para os americanos, era preciso ver que o Brasil era um povo mais parecido, alegre, sambando, etc. Então, essa imagem é a imagem que predomina, é a imagem Life é o Cruzeiro, né? Fechou. Né? Então, isso eu acho que fica subterrâneo. Não sei se vai ressuscitar nas próximas semanas. Tudo pode acontecer. Tudo bom. Eu vou tentar responder em português, mas estou muito ansiosa. Vamos ver se eu consigo. Sobre esta questão da migração, eu tenho quase certeza que a Alice Brill não era espião. Ela veio para o Brasil com, acho, 13 anos. E ela era judeia, até que seu pai vinha com ela, mas não gostou muito do Brasil, voltou para a Alemanha e foi morto num concentration camp.
Então, ela tinha esse problema no Brasil de ser judeia e ter problemas, como vocês viram, com os fotógrafos que foram perseguidos por ser alemães. Ela também sentiu um tipo de prejudice por ser alemão, mas, na mesma época, sentiu prejudice também por ser judeia. E, inclusive, veio para o Brasil, como eu disse, com 13 anos e com uma máquina de fotografar, mas bem básica. Não era, assim, fotógrafa, não tinha esse olhar europeia, alemão, como estes fotógrafos sobre o que Maurício estava falando. Ela aprendeu mais a fotografar quando foi para os Estados Unidos. Ela foi estudante em Novo México, nos Estados Unidos. E por isso que eu acho que ela teve mais uma visão assim humanista, porque ela chegou nos Estados Unidos na época do FSA, mais com esse olhar do Life Magazine, com um pouco mais interesse na vida do povo. E ela chegou, e eu acho que ela perdeu um pouco esse olhar mais organizado, mais assim moderno de ser geométrica e organizado. E eu acho que também quando eu estava nos Estados Unidos, ela escreve cartas por sua família no Brasil sobre esse sentimento social que ela tem, que ela percebe, especialmente quando ela vai para Nova York por alguns meses e sente essa responsabilidade de ser uma artista do povo. E nessa época ela queria ser pintora, mas não deu certo, era muito difícil ganhar dinheiro e acabou sendo fotógrafo, mais para razões financeiras. Mas ela queria ser assim, uma artista mais ligada nessa sentimento social, e eu acho por isso que as fotos dela mostram mais o povo de São Paulo, mais as comunidades, os bairros, as pessoas falando um com o outro, mais like interaction between people. Muito obrigada. Acho que podemos acolher as perguntas. Se alguém quiser encaminhar alguma pergunta, por favor. Por favor, posso pegar? Você está escrevendo, tá bom. Se vocês me dão a chance, eu pergunto mais, hein? Não presta atenção. Eu fiquei pensando uma coisa intrigante nos dois casos. Aquilo que podia ser monumental e de glorificação retrocede e vai para desaparecimento, né? É muito interessante, porque a gente pode pensar nessas causas mais imediatas, essas motivações mais imediatas do desaparecimento da imagem. Mas esse convívio delas dentro do arquivo e a ideia de que elas estão rearticuladas no arquivo e desarticuladas do evento, eu acho que é um jeito muito interessante da gente pensar como tem uma variação de sentido do fotográfico aí, ao articular a noção de que ele é celebratório. É porque ela perde a condição de celebrar que ela volta a ter visibilidade, né? Assim, no caso do Maurício, isso é evidente. No seu caso, isso também volta no sentido de que ela desarticula do evento do quarto centenário. Na hora que ela perde, ela ganha a chance de ser visível de novo. É muito interessante a gente pensar, porque o hábito é pensar a celebração no século XIX com a fotografia. E, nos dois casos, a gente pensa uma condição moderna com o centenário, né? Assim, é muito bom pensar nesse caso. Muito obrigada. Daniele, a Heloísa Espada pergunta: você chegou a pesquisar o tipo de fotografia que era exposta no MoMA enquanto Alice Brill viveu em Nova York? Essa é uma boa pergunta. Eu não cheguei a pesquisar isso. Eu não tenho... Bom, eu não sei... Espero que ela foi, mas eu não sei se ela foi. Ela não menciona a MoMA em sua correspondência. Fala muito sobre um fotógrafo que ela fez como like internship
não sei exatamente. Com estágio, sim. Ficou estágio de um fotógrafo lá. Mas eu não tenho um nome. Em verdade, eu tenho essa história do estágio e das cartas de uma outra pesquisadora chamada Daniela Alarcón, ela que leu toda a correspondência, mas eu não tive a oportunidade, a família não deixa que qualquer pessoa leia. Espero que um dia eles me deixem, mas eu não sei, eu estou tentando ser muito educada. Mas Daniela falou que ela fez este estágio. Eu não sei se Alice foi no MoMA. Eu sei que ela frequentava aulas na Art Students League, e por isso também que tinha essa, assim, like, social turn. There's a word I can't think of in Portuguese. Porque o Art Students League também é um lugar assim bem de divulgar arte mais orientado às questões sociais. Muito obrigada. O Raul Ribeiro pergunta: como foi, Maurício, a troca da escola alemã pela escola francesa de Jean Mazon nos documentos dos governos de Getúlio? Na verdade, não tem uma troca, porque eles trabalham em departamentos diferentes, né? Quer dizer, a maioria dos fotógrafos imigrantes alemães não está no DIP, não está no Departamento de Imprensa e Propaganda, não está subordinado ao Ministério da Justiça, nem diretamente aos órgãos de propaganda. Eles estão nos órgãos de educação, né? Então, estão no patrimônio histórico, estão trabalhando com a política de educação. De alguma maneira, é muito difícil você ver esses fotógrafos, esse grupo, pelo menos o grupo que eu conheço mais, engajado naquilo que a gente vai chamar fotojornalismo em sentido mais estrito. Quer dizer, existem ensaios na fronteira da propaganda, existe muita fotografia de arquitetura, existe muita fotografia de paisagem, mas não tem o fait divers e não tem o acompanhamento jornalístico cotidiano por parte da maior parte desse grupo. Quer dizer, não que o Jean Manzon não fosse capaz de fazer esse tipo de fotografia. Existem materiais do Jean Manzon muito secundários, feitos, por exemplo, jogos estudantis no Rio de Janeiro, jogos universitários. Então, você tem lá os roteiros do Jean Manzon que lembram isso aí, porque ele está a serviço do Ministério da Educação e tem que fazer esses corpos estudantis brilharem contra o céu, entendeu? E então ele mostra que ele sabe fazer de alguma maneira, né? Mas ele não ele raramente está a serviço do Ministério. Ele não é da equipe do Ministério. Então, a participação que ele tem na Getuliana é uma participação residual por arquivo. Quer dizer, é arquivo dele que vai ser incorporado no livro. Ele não sai em missão de fotografia, né, dentro do livro. Então, na verdade, não é uma substituição, são ações paralelas. Os alemães estão primeiro, porque o exílio deles começa antes, o dos franceses vem depois da invasão da França, ou alguns que chegaram por outras razões, mas, enfim. Mas eles não têm... o DIP vai pegar o pessoal que alimenta a imprensa, imediatamente. A ideia que a gente tem de uma propaganda de Vargas, né, é essencialmente uma alimentação da imprensa, né, pela via de uma fotografia que é dominante fotojornalística, algumas fotomontagens que o DIP também preparava, dos grandes eventos, coisas assim, bem ao gosto do jornalismo da época. Mas esse tipo de trabalho, que a gente vai ver dessa maneira, ou até de uma maneira mais próxima, se você vê o material que, por exemplo, o Lang vai fazer para o Estudo de Educação, do Jardim, que não está no arquivo do Capanema, está no arquivo do Lourenço Filho, que foi diretor do Estudo de Educação há muito tempo,
São fotografias das crianças, tomadas no plano das crianças, escovando o dente, brincando, sabe? Uma fotografia que você podia dizer que não tem nada de monumental, mas também não tem nada de jornalística, se você quiser. Porque, em algum momento, as crianças estão brincando no grupo e o plano está totalmente torto, está oblíquo, tem umas diagonais fortemente acentuadas, tem todo um jargão modernista. O que eu acho que esse grupo tinha em comum é a ideia de que a forma fotográfica é parte integral da mensagem a ser traduzida, a mensagem moderna. Quer dizer, a mensagem moderna devia ter uma expressão plástica reconhecidamente moderna. Por isso que eu digo que a fotografia é fática. Ela não apenas registra, mas como ela chama atenção sobre si mesmo. Ela chama atenção sobre o seu olhar sobre aquele evento. O material do Jean Manzon absolutamente não tem essa característica, de jeito nenhum. Ele está, pelo contrário, o DIP pretende comunicar vagas na transparência dos fatos. Ele não quer ser um mediador, né, dessa relação, quer não mostrar mediação nenhuma, né? É claro que no momento em que o Estado Novo muda a sua comunicação, né, e ela passa a ser dominantemente a comunicação ao modo dos americanos, aí esse grupo tem que ir para a retaguarda, vai fazer retrato, vai fazer outro tipo de trabalho. Mas eu acho que eles não vão estar... Onde a substituição é mais clara, terminando, é na imprensa, mais do que no governo. Na imprensa, claramente, né? Tanto que eles vão fazer esses álbuns que vocês conhecem aqui. Ela mostrou. Isto é São Paulo, isto é Bahia, esses grandes álbuns turísticos do Brasil, é o que esse grupo vai começar a fazer, né? Mas não o fotojornalismo, tal como a gente conhece. A Heloíse Costa pergunta, Maurício, você poderia falar um pouco mais sobre a exposição do Estado Novo e a relação com a obra getuliana? E, Daniele, você poderia falar um pouco mais sobre uma eventual demanda de Pietro Maria Bardi em relação às fotos de Alice Bril, no que se refere a quais temas? Há uma pergunta que a pessoa não assinou, mas é assim, todos os fotógrafos citados pelo Maurício são homens. Já a citada pela Daniele é uma mulher. Além da questão óbvia do tempo entre as obras, como se dá a questão do gênero na fotografia moderna? Por último, o Juan Esteves pergunta, acho que estou lendo certo, há uma participação de Carlos Drummond de Andrade na ideia de fotografar? Imagino que para você. Sim. Espera aí. A exposição do Estado Novo, ela é de 1938, ela é uma grande exposição, na verdade, para celebrar um ano do Estado Novo. Existem muitas relações com várias outras exposições que estão acontecendo pelo mundo, exposições portuguesas, não dá para a gente avançar por essas comparações, né? Eu até mencionei uma coisa do Japão aqui, mas o grande, popularmente, ela é organizada pelo Ministério da Justiça, não, Negócio Interior da Justiça. Mas o pavilhão de sucesso é o pavilhão anticomunista. Esse é o que realmente eles querem que todo mundo vá. Ele é inspirado no pavilhão anticomunista da exposição da arte degenerada, que também tem um pavilhão anticomunista, mas só que aqui são só fotografias, não tem, né? Esse pavilhão anticomunista, agora existe o pavilhão da Educação, que é um pavilhão projetado pelo Niemeyer, né? Não sei se ele lembra, para quem conhece um pouco mais desses pavilhões modernos, ele lembra aquele pavilhão da República, o pavilhão espanhol, o pavilhão da República Espanhola em Paris, na exposição de Paris de 1937, né? Que é bem modernista, com uma rampa de acesso e um quadradinho assim. A diferença é que ele está, como vocês viram, cheio de painéis fotográficos, alguns lembrando painéis que depois transparentes, de grade, como vai ter aqui no MASP, né? Painéis da Lina, então tem. Ele é todo projetado pelo Niemeyer, e já muitos desses fotógrafos já trabalham com fotografias para esse pavilhão. Eu acho que ele tem, inclusive, essas formas do Burle Marx, assim, vocês viram, né? Fotografias que são recortadas, fazendo umas formas meio de ameba, né?
É toda uma... Então, há ele é todo... Nesse sentido, o ministro sai exultante de lá, porque ele acha que não tem um pavilhão mais lindo que o dele, mais moderno que o dele, né? E ele promete ao Getúlio fazer um livro sobre a obra. E ele faz uma grande conferência sobre a educação no Estado Novo, que é a origem de todo o projeto. Tanto que, depois que o Getúlio cai, em 1945, e vai para Itu, no Rio Grande do Sul, ele ainda manda uma cartinha para o Capanema. Capanema, e aquele livro, agora que estão me difamando tanto, aquele livro não vai sair, nem aquelas conferências que você fez. Mas o ministro ele está se ocupando tanto desse trabalho, ele está tão preocupado em fazer uma obra perfeita, que ele nunca consegue terminar. De fato, ele não consegue terminar. Durante anos ele trabalha nisso, né? Mas a conexão me parece evidente. Quer dizer, essa fotografia é experimentada no pavilhão de educação da Exposição do Estado Novo em 1938, e, a partir daí, vem a ideia de reproduzir e fazer esse modelo para o Brasil todo, e, a partir daí, eu ia fazer Alguém perguntou uma coisinha já para... Sobre o Carlos Drummond. Drummond. Não tem vestígio do Drummond como dando palpite na edição desse livro, nem na concepção fotográfica, etc. Ele era o chefe do gabinete do ministro, provavelmente estava ocupado de muitas coisas, mas não sei nada sobre isso. Já o Olímpio Guilherme, que é um personagem muito interessante, que era o editor da revista Observador Econômico Financeiro, sim, esse cara assume a edição da revista, e eu não sei até que ponto a diagramação que a gente conhece, feita entre 41 e 42, tem o dedo dele ou não, ou se tem só o dedo do ministro e do Peter Lang. Isso a gente não dá para saber. Ele é um personagem muito interessante, que a gente não tem tempo de falar aqui, né? Mas ele foi eleito, nos anos 20, o homem mais bonito do Brasil. Vai para Hollywood, mas não tem sucesso. Porque não era ainda a época dos brasileiros, tá certo? Vai chegar depois. Depois o Chateaubriand dá um tiro nele, né? Por engano. E fica assim, atirei no rosto mais bonito do Brasil e tudo. É toda uma culpa. Finalmente, mulheres. Não tem mulheres trabalhando na Getuliana. No entanto, as primeiras fotógrafas brasileiras, todas elas são imigrantes e vindas em épocas diferentes. Nesses livros que ela mencionou, que ela mostrou, a gente tem participação feminina, principalmente o de Alice Bril, não só nesse de São Paulo, mas em outros livros como, né, desse tipo. Você vai ter algumas poucas mulheres a partir dos anos 40, principalmente, com uma só exceção, trabalhando na imprensa, mas no grupo da Getuliana não tem mulher nenhuma. E não sei se havia no Rio de Janeiro uma pudesse ser recrutada, né? Uma fotógrafa profissional que pudesse ser recrutada para esse tipo de trabalho, viajar pelo Brasil e tudo isso. Eu não conheço nenhuma que pudesse estar disponível para isso. Sim, falando mais nisso, antes de Alice Bril, tem Hildegard Rosenthal, que é uma das primeiras fotógrafas brasileiras, né, que o IMS também tem o acervo dela. Mas tanto a Alice quanto a Hildegard falam sobre como era solitária ser mulher fotógrafa, como era difícil, né, que não tinha o network, a rede, né, que os homens tinham. E a Alice fala muito também sobre como era difícil para sua mãe, quando sua mãe vinha para o Brasil como mãe solteira, de achar trabalho. Então, eu acho que a Alice, que ela passou por um momento que era possível para uma mulher ser fotógrafa, mas era muito difícil, né? E eu acho que até por Alice ela acabou deixando de fotografar por muito tempo, porque no final ela tinha filhos e tinha que cuidar por eles. Então foi uma coisa que ela não teve uma carreira muito longa, muito desenvolvida. Ela fez essas fotografias por Pietro Maria Bardi e fez outros trabalhos na mesma época, mas como depois do 4º centenário ela
quase parou de tirar fotos. E eu acho que era o mesmo por muitos dos outros fotógrafos. Até Hildegard Rosenthal, nos anos 30, ela também para de fotografar depois de ter filhos. Então, eu acho que foi assim, foi uma coisa difícil. Outra pergunta, desculpa, eu não entendi bem. Que o Bard teria demandado Alice Brill. Sobre os quê? Temas que os temas. De que eu saiba, não tinha temas. Ele deixou aberto, assim, por ela fotografar o que ela queria. Ela falou mesmo, tipo, que ele não mandou nada, que ele não disse para ela, tem que fotografar isso, aquilo. Não era. Era aberto, foi a visão dela. Ele só queria saber os temas que ela queria fotografar mesmo. Eu queria dizer também que tem outro pesquisador que diz para mim que o Bardi talvez ia incorporar outros fotógrafos no grupo. A Alice não fala nada sobre isso. Eu não sei se ela sabia ou se não sabia, mas parece que talvez Pietro Maria Bardi ia encomendar fotografias de Peter Shire, que também trabalhou no MASP, e talvez a Flieg. Então, pode ser que a visão de Alice Brill seria só uma parte do livro e teria espaço para os homens também. E eu acho, do que eu vejo, que a visão dos homens fotógrafos que trabalhou nesses livros era um pouco mais assim da arquitetura, da visão organizadora, sobre o que Maurício falou. Então, eu não sei exatamente como teria saído esse livro de Pietro Maria Bardi, mas pelo menos por o que eu vejo, a visão de Alice Brill era mais voltado assim nos bairros e o povo comum. Especialmente, eu acho, nos afro-brasileiros. Eu vejo muitas fotos de afro-brasileiros no acervo de Alice. E eu não vejo tanto nos arquivos dos outros fotógrafos. Por último, eu acho que tem uma pergunta que a pessoa também talvez tenha esquecido de assinar, mas a pergunta é incisiva. Não são necessárias as palavras fascismo, comunismo, socialismo nesse debate para compreender a palavra moderno com todas as suas contradições? Bom, acho que sim, né? Eu tinha que cortar muito dessa ensaio. Era mais comprido, né? Mas só tem tempo para explicar um pouquinho aqui no seminário. Mas, com certeza, Alice Brill saiu da Alemanha por causa do nazismo e sentiu o fascismo aqui no Brasil. Ela fala que foi difícil para ela, às vezes, por causa do fascismo, por sua família. E também, eu acho que ela não fala que era socialista, mas eu acho que ela sentiu assim, sentiu voltada a socialismo. Então, sim, eu acho que seria apropriado pôr essas palavras dentro dos ensaios da apresentação. Mas eu queria enfocar um pouco menos nas coisas grandes, assim, essas ideias políticas enormes. E eu queria enfocar um pouco mais no movimento dela, onde ela foi, as coisas que ela via, ou São Paulo que ela conhecia. E por isso que eu acho que eu cortei um pouquinho dessa visão mais aberta do mundo da política. Eu tentei, por esse ensaio, enfocar no São Paulo que ela viveu. Na minha fala, as palavras apareceram. Mas aparecem, brincando assim, mas elas aparecem, quer dizer, na verdade, a minha operação não é uma operação de classificação, né? Elas aparecem no contexto em que elas aparecem na própria evidência, quer dizer, é o pavilhão, é a revista que está sobre o ministro, é a origem, né? É a discussão em torno do fotógrafo ser nazista ou não ser nazista, ou ser um espião ou não ser um espião, quer dizer, isso tudo faz essa discussão. O que eu quero um pouco ressaltar, né, não era o problema, eu acho que não está em classificar fotografias, quer dizer, a fotografia não pode ser classificada como
né? As relações entre as imagens e as ideias e as crenças é uma relação muito mais complexa do que simplesmente um enquadramento numa outra gaveta, né? E aí também acho que falta um pouco de tempo para a gente conseguir, de fato, comparar essa fotografia com outras formas. Porque se a gente pega a fotografia japonesa da ocupação da Manchúria, ela vai ter um monte disso. Bom, o Japão é fascista, bom, o Japão é militarista, é difícil de encaixar ele nos modelos ocidentais, né? Mas o que pretende o Japão em 32, na exposição que ele faz em São Francisco? Pretende mostrar que o Japão está trazendo progresso para a China. E a ocupação da Manchúria é legítima. Então, você vai ver essas fotos iguaizinhas, torre, entendeu? Trem, está tudo lá, entendeu? Às vezes fotografada do mesmo modo como a Getuliana está produzindo. Quer dizer, há uma função, uma articulação de natureza discursiva, né, que eu acho que é muito característica desse tipo de fotografia, que tem que ser portadora de um olhar onde a modernidade tem que ser demonstrada mesmo sem existir completamente, né? Onde ela tem que ser mostrada como central, mesmo sendo periférica. Isso é e isso pode ser, e isso a gente pode enxergar em vários países. E quanto mais periférico for esse país, quer dizer, quanto mais for o Japão na Manchúria, ou a União Soviética logo após a Revolução, ou o Brasil na era Vargas, né? Ou só Portugal é que não tem isso, entendeu? Portugal não tem nada disso, mas Portugal é um capítulo à parte, né? Porque a fotografia salazarista é totalmente diferente desse agora, porque Portugal recusa o progresso, né? Mas em outros lugares a gente vai encontrar o mesmo modelo.